Graças e paz, irmãos. É um pouco diferente, um pouco estranho voltar aí à atividade depois de um período onde a gente esteve afastado por causa de Covid, mas, por outro lado, é com o coração muito alegre que a gente retoma, né? Não só eu, minha Celina, os meninos, e hoje, uma quarta-feira, dia 24, podermos compartilhar um pouco do Evangelho, compartilhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, compartilhar um pouco do nosso testemunho, mas também falarmos sobre as nossas necessidades em oração, necessidades em estarmos juntos como igreja e usufruirmos daquilo que o Senhor nos deu, que são as suas bênçãos. Por falar em oração, gostaria muito que você relembrasse, nós estamos no movimento de oração. Desde a semana passada, no dia 15, que nós começamos esse movimento, queremos chegar até o dia 30, às 18 horas, a gente dá uma paradinha e orarmos. Nós levantamos 3 pedidos de oração, que é pela cura das pessoas que estão com Covid, pela força e renovo dos profissionais da saúde, dos serviços essenciais e pela união e força das famílias, principalmente da nossa comunidade, aqueles que são da nossa convivência, das famílias da cidade de Jaguariúna. Como detalhamento desses pedidos, eu queria te incentivar a continuar orando pela vida da Marília. Marília, que tem passado aí por um período de tratamento muito intensivo, entubada, né? Nós sabemos que não é uma situação fácil e no dia de domingo ela foi tirada da intubação, foi para o catéter. Infelizmente, esta madrugada ela não passou bem, madrugada dia 23 para o dia 24, dia 22 para o dia 23, e ela voltou a ser entubada. Então continue orando por ela, declarando a vitória do Senhor sobre a vida dela, declarando que o Senhor tem todo o poder para restaurar a sua saúde. Ore pela vida do Amadeu, seu esposo. Nós também temos orado pela vida do Ronaldo, pela vida da Ellen, pela vida da Alicia, pela vida do Pedro e da Aimee, que também estão com Covid. Nós agradecemos pela vida da Juliana, da Sara, do Rodrigo, do Davi, porque eles estão bem melhores, já estão fora de isolamento, graças a Deus. E pela vida da minha família, né? Irmãos, eu preciso, antes de nós orarmos, falar um pouquinho sobre a nossa experiência. Como os irmãos sabem, eu estava de férias desde o dia 1º, mas no dia 5 eu comecei a passar um pouco mal e foi um fim de semana que eu não estava muito bem. E no dia 8 eu fiz o exame, confirmando no dia seguinte, então, que estava com Covid, a Celina também, o João e o Pedro também. Hoje é o nosso 19º dia, né? Então, algumas poucas sequelas ficaram, estou um pouquinho rouco, um pouquinho de tosse seca, normal, às vezes fica aí durante mais algum tempo, 5 quilos mais magro, não te recomendo essa dieta, não te recomendo por nada, mas estamos de alta, graças a Deus. Algumas coisas que marcaram a gente nesse período, eu gostaria de compartilhar com você. Primeira coisa, irmãos, as orações. As orações dos irmãos e irmãs foram sentidas, tiveram reflexo direto na nossa vida, porque a gente teve um momento onde a gente se sentiu extremamente enfraquecido, extremamente lutando contra algo que a gente achava que era similar a uma gripe, mas não, era muito mais agressivo. É uma doença realmente difícil. No sábado, nem consigo, acho que foi no dia 13, eu estive no médico ainda, no hospital, juntamente com a Celina e os meninos, e eu estava com muita dificuldade de respirar, e com muito medo, muito temor. Mas em tudo isso nós vimos a mão do Senhor, nós vimos as orações muito perto de nós,
a nossa fé sendo fortalecida, e vimos uma série de outras coisas que eu queria te detalhar. Outra coisa é o amor dos irmãos. Como isso faz diferença na vida de quem é salvo, na vida de quem ama a Deus, na vida de quem caminha com o Senhor. Irmãos, foram tantas mensagens boas, foram tantas mensagens de ânimo, foram tantas mensagens de oração, e mesmo os irmãos deixando ainda algo para a gente comer, algo que a gente sentia como expressão de amor, um amor genuíno por nós. Irmãos, que delícia, que graça de Deus sobre nós. A gente agradece muito a liderança da igreja. A liderança da igreja prontamente já nos deu mais dias para a gente poder se recuperar melhor. No domingo, dia 14, a gente foi surpreendido por um almoço maravilhoso que a Tânia fez. Tânia, tua mão é sensacional. Depois, entre os dias 15 e o dia 20, a Micheline nos ajudou muito fazendo a nossa refeição diária. Que bênção, porque a Celina não estava em condições de preparar nada, muito difícil para isso. Eu mesmo, nem comendo, estava praticamente, mas nós recebemos uma refeição abençoada. A gente pôde, então, encontrar forças através do alimento, né? Isso ajudou muito a mim, a Celina principalmente, e aos meninos. Irmãos, a doença é difícil. Como eu falei, ela nos enfraqueceu, ela tirou o nosso apetite, ela provocou dificuldades de respirar a ponto de um dia eu achar que eu fosse para o médico, para o hospital. Ela trouxe um medo, mas em tudo isso nós vimos a boa mão do Senhor, sempre conosco, sempre nos amparando, sempre trazendo uma força que não é comum, é sobrenatural, perto de nós, assim, a tal ponto que a gente se sentiu abençoado e sustentado. Então, eu queria agradecer, irmãos, as orações. Eu queria agradecer a tua disposição, a tua maneira doce e gentil de demonstrar teu amor através de pães, de bolos, de pudim, de salgadinhos, de doces, de flores, né? Eita, povo que ama comer e sabe agradar. Vocês foram e são, e eu tenho certeza que continuarão sendo uma bênção nas nossas vidas. Então eu deixo aqui meu muito obrigado, em meu nome, em nome da Celina, em nome do Pedro e em nome do João. Agora toda a família pastoral, inclusive o Mateus e a Flávia, já passamos pelo Covid. Irmãos, com todos aqueles pedidos que fizemos, nós gostaríamos de agora separar esse momento de oração. Onde você está, pare agora, se você puder fechar os seus olhos, e vamos orar e pedir ao Senhor pelas suas bênçãos mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Pai, particularmente eu quero agradecer pela atuação da tua igreja, pela bênção que ela é nas nossas vidas, tantos outros irmãos que bondosamente se uniram a nós em oração pela nossa família, pela minha vida, vida da minha esposa, dos meus filhos, pela vida, Senhor, da Marília, pela vida do Amadeu, pela vida do Ronaldo, da Ellen, seus filhos, pela vida da Ju, do Rodrigo, da Sara, do Davi. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Mas eu quero te pedir que o Senhor, no nome de Jesus, o Senhor que é o Espírito da vida, que o Senhor abençoe a vida da Marília ali no hospital, durante essa fase onde ela está diante de um tratamento tão árduo, tão difícil. Te pedir a tua bênção, te pedir a tua cura, te pedir a tua restauração para a tua glória. Senhor, nós não conhecemos a tua vontade, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, eterno, soberano, capaz de fazer mais do que nós pedimos e pensamos, e é por isso que colocamos a vida da Marília nas tuas mãos, é por isso que colocamos a vida do Amadeus nas tuas mãos, crendo que o Senhor tem a resposta perfeita, certa, e nós adoramos o Senhor no nome de Jesus. Pai, nós te pedimos em função de todos aqueles que têm passado por essa doença, Senhor, famílias enlutadas na nossa cidade, que são do nosso conhecimento,
Pai, tem misericórdia das suas vidas. Senhor, vem estar abençoando essas vidas com a tua presença. Que essas vidas, Senhor, sejam consoladas e restauradas. Mas naqueles que têm passado por essa fase tão difícil, que o Senhor tenha estenda as tuas mãos, ó Pai, para consolo, para ajuda, para cura, no nome de Jesus. Nós te lembramos dos profissionais da saúde da nossa cidade, estado, país, dos nossos governantes, um momento tão difícil, tão complicado, mas nós te pedimos a tua bênção sobre a vida deles. Nós te pedimos que o Senhor, ó Pai, venha estar com cada família da nossa igreja, cada família que tem buscado servir ao Senhor no meio dessas dificuldades e desses problemas. Que o Senhor os preserve, que o Senhor os anime, que o Senhor traga à existência as coisas que não existem e principalmente que o Senhor não permita que a nossa fé se esfrie, que a nossa fé se abale, mas ao contrário, que em Jesus Cristo nós possamos estar plenamente convictos de que o Senhor continua sendo o mesmo Deus, de perto, de agora, de sempre. E nós oramos no nome poderoso, eterno, suficiente de Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Queridos, nós vamos louvar ao Senhor agora. Nós não estamos fazendo as canções durante este culto hoje, nós estamos trazendo algumas gravações que já foram feitas, mas é o mesmo sentido, o mesmo desejo, de adorar o nome que é sobre todo nome. Vamos adorar o Senhor, no nome de Jesus. Pai bondoso, sua graça mostrou, me resgatou das trevas, me encheu de paz, doador da graça, socorro quando eu precisar, para sempre cantarei. Sempre tu serás fiel, tu és. As tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, amém. Yeah. Descanse na fidelidade de Deus. Lindo Salvador, que me aproximou, das cinzas me tirou e as maldições quebrou. Santo Redentor, sua mão me libertou. Para sempre cantarei. Fiel tu és, fiel, para sempre tu serás. Fiel tu és, as tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, amém. Fiel tu és, fiel, pra sempre tu serás. Fiel tu és. As tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, amém. Nós cremos, Senhor, nós cremos nas tuas promessas. Oh!
Em tuas promessas pra mim vou confiar. Novamente, vou descansar. Em tuas promessas pra mim vou confiar. Pois tu és fiel, vou descansar. Em tuas promessas pra mim vou confiar. Pois tu és fiel, fiel, tu és fiel, pra sempre tu serás fiel, tu és. As tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, fiel, fiel, tu és fiel, pra sempre tu serás fiel, tu és. As tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, amém. A última vez, cante junto. As tuas promessas são sim, amém. Aleluia. Aleluia. Tremendo e maravilhoso é o amor do nosso Pai. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado
conosco. Oh, vem nos encontrar, vem nos encontrar. Vem nos encontrar, mesmo na escuridão, Jesus. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz a luz, traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar, pra te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor do meu Senhor. Ele te ama, Ele nos ama, Ele quer nos resgatar. Oh, obrigado pelo seu amor, Jesus. Obrigado pelo seu amor, Jesus. Irmãos, graças a Deus, nós estamos nessa jornada, essa série que nós chamamos de Carta a uma Igreja Real. Usamos então a carta de 1 aos Coríntios para podermos ver aquilo que Deus fala, aquilo através do apóstolo Paulo, para uma igreja que tinha diversos problemas. E essa igreja, ela nos ajuda e nos ensina a caminharmos conforme aquilo que a palavra de Deus nos diz. Carta a uma Igreja Real para nós, então, é essa busca por uma comunidade chamada PIBJ, que ama Deus, que quer refletir a imagem de Cristo no seu viver e que deseja viver o Evangelho de Cristo na sua plenitude. Nós temos, nesse momento, falado sobre os capítulos 12, 13 e 14 de 1 aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, o pastor Juliano falou sobre os dons do Espírito, e a necessidade de buscarmos para nós não sermos ignorantes com relação aos dons espirituais. Ali no capítulo 12 também é falado sobre a unidade da igreja. Aquilo que o Senhor deseja que façamos é edificar o corpo de Cristo, e é por isso que Ele nos dá dons. Também no capítulo 13, a gente vê o maior dom, o dom do amor. Permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior deles, o amor. E o amor também nós vimos numa pregação do pastor Juliano, falando sobre o que é o amor de Deus, esse amor ágape, esse amor genuíno, esse amor que não leva a Ele mesmo em conta, mas é um amor que dá, é um amor que transforma, é um amor que exige de nós também um viver. Então não existe aplicação de dons sem amor, não existe uma vida que tenha dons espirituais e sem o amor nós não vamos passar de um sino que retine, um instrumento que toca e o seu som não chega a lugar nenhum. Então, quando nós olhamos o capítulo 12, o capítulo 13, e chegamos no 14, a gente entende
como deve ser o exercício. Devemos entender como é o exercício dos dons, como devemos praticá-los. Então, para que devemos praticá-los? Como e para quê? Eu gosto muito de um autor chamado Stephen Kong. Ele é um chinês e ele pregou uma série chamada Vendo Cristo no Novo Testamento. A carta aos 1 Coríntios, ele deu o seguinte tema: vendo Cristo através dos problemas. A igreja de Corinto, a carta 1 Coríntios, ela mostra a problemática toda da igreja. Mas como que nós podemos ver Cristo no meio dos problemas? A gente vê Cristo através do contraste. A gente vê Cristo através das dificuldades e dos problemas, de como deveria ser a maneira correta. Então, quando nós olhamos para o capítulo 14, a gente entende que o Espírito Santo tem uma prática de dons para a igreja. E a prática de dons na igreja não está voltada para uma pessoa mostrar que por ter um dom, ela então deve ser notada. Não. A prática dos dons na igreja é para que nós possamos edificar a própria igreja, construir algo nesta igreja. É por isso que o Senhor nos dá dons. O problema é que a igreja em Corinto estava achando que seus dons, principalmente dons de línguas, eram dons onde ela podia ser notada, onde havia um sobrenatural imediato. Então, eles não se sentiam, eles não eram pessoas que estavam edificando a própria igreja, mas ao contrário, elas estavam elevando a sua carnalidade, a sua velha vida, com um rótulo: eu sou espiritual. Mas como é um fato nos dias de hoje, nós vemos pessoas que usam os seus dons para terem uma certa projeção e serem notadas de alguma maneira. A palavra de Deus vem nos corrigir. Cristo precisa ser visto no meio até mesmo das nossas dificuldades, onde nós vamos dizer não para aquilo que a nossa carne desejaria. Ser notada, os outros dizerem: olha como ele é espiritual, para dizermos o seguinte: é o Senhor, é a igreja do Senhor. Nós queremos vê-la sendo totalmente edificada. Paulo dá uma ênfase à variedade de línguas e ao dom de profecias. 1 Coríntios capítulo 14, versos 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo, a partir do verso 1. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Queridos irmãos, algumas considerações desse capítulo. A primeira delas é o culto público. Culto público é que Paulo está chamando a atenção. Note que Corinto não era uma igreja só com, 300 membros, 500 membros, não. Ela se reunia domesticamente, nas casas. Era uma igreja das casas. E ela tinha um número, talvez, até 50 pessoas, que se reuniam ali naquelas residências. Mas é um culto público, onde eles abriam a casa, não só para os irmãos virem, mas para pessoas também que não conheciam a Jesus virem, que tinham amizade com aqueles irmãos e irmãs. Então, querido, o culto público é uma expressão coletiva da adoração a Deus. A sua palavra, a palavra de Deus, tem um papel fundamental. Ela precisa ser cantada, ela precisa ser orada, ela precisa ser explanada. Então, tanto crentes como não crentes, eles são tocados nesse ambiente,
convencidos pelo Espírito Santo, há uma transformação, há um desafio de mudança que o próprio Espírito faz. Esse é o culto público, esse é o culto que quando a igreja pode fazer aqui nesse espaço, nós fazemos. Esse é o culto que nós queremos chegar à tua casa online e dizer, queremos edificar a tua vida, desejamos que o Senhor use os nossos dons, use os teus dons, para que a igreja seja edificada. Os dons, como a gente viu lá no capítulo 12, são para hoje. O pastor Juliano falou sobre diferentes maneiras de se encarar os dons, né? E dentre elas, uma chamada cessacionista, ou seja, pessoas que entendem que os dons passaram, eles ficaram no passado. Eles tiveram seu cumprimento ali no tempo, 2000 anos atrás, 1900 anos atrás. Nós não cremos assim, irmãos. Essa igreja entende que os dons espirituais são para hoje. Elas são necessárias porque são capacitações do Espírito Santo para a edificação da igreja em todos os tempos. Terceira consideração que eu faço é que os dons, eles não são o fruto do Espírito. Fruto do Espírito diz respeito a caráter. Dons dizem respeito à capacitação para edificação em amor. Uma quarta consideração é de que o dom de línguas, ele diz respeito a sons que a mente humana não entende, mas ele edifica a pessoa que fala em línguas. É diferente de Atos capítulo 2. Aqui Paulo está falando de uma mente que não entende como aqueles sons se processam, mas ele no Espírito é edificado, mas a sua mente não é edificada porque ele não entende. Então existe aqui um relacionamento através do dom de línguas, na oração, na adoração a Deus, e é importante que haja interpretação para o ambiente público, até mesmo um ambiente mais íntimo. É interessante que haja interpretação, que é um dom e é uma capacitação do Senhor. O dom de profecia, que Paulo agora dá uma ênfase, diz respeito à revelação da palavra escrita. Paulo está escrevendo as suas cartas. O Novo Testamento está sendo escrito na época que Paulo está falando àquela igreja em Corinto. Mas hoje nós temos o Novo Testamento, nós temos o Antigo Testamento, nós temos uma revelação plena, nós precisamos do Espírito Santo para entender a revelação da palavra, nós precisamos ter o nosso entendimento iluminado para que possamos compartilhar essa palavra na sua eficácia. Esse dom de profecia revela o coração de Deus para a igreja, conforme a Bíblia nos diz, na proporção da fé. Isso está lá em Romanos capítulo 12, verso 6. Isso quem compartilha a palavra, que pode ser numa pregação como estamos falando agora, pode ser numa célula, pode ser num discipulado, pode ser numa conversa que nós temos, ao invés de jogarmos apenas conversa fora, nós podemos focar na palavra de Deus e ali termos uma palavra viva, numa boa conversa, sendo compartilhada como uma palavra de profecia, como um dom profético. Então essas são algumas considerações. O culto público, os dons de capítulo 12 são para hoje. Os dons têm que ser diferenciados do fruto do Espírito. O dom de língua é dom de línguas, né? Ele é importante para aqueles que o têm e ele deve ser buscado uma interpretação. E o dom de profecia como essa revelação da palavra de Deus. Algumas coisas que se destacam no texto, nós não vamos ler o capítulo inteiro, eu te encorajo, leia o capítulo todo, o capítulo 14 de 1 Coríntios, com muito detalhe, com muita atenção, né? Mas eu queria chamar a tua atenção a alguns destaques que são feitos nesses textos. E o primeiro destaque está no versículo 1, sigam o caminho do amor e buscam com dedicação os dons espirituais, principalmente de profecia. E o que eu quero destacar? Primeira coisa é de que você já recebeu algum dom do Espírito? Você tem convicção dos dons do Espírito que você tem na sua vida? Querido, essa pergunta é importante, porque Paulo no capítulo 12 nos disse, olha, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, aliás, busquem com zelo os melhores dons. Irmãos, há no teu coração
um grande desejo por dons do Espírito Santo, eu quero te dar 3 dicas para que você receba pelo menos um dom do Espírito Santo. Primeira, siga o caminho do amor, o verso 1. Isso vai guardar o seu coração de usar o dom que você receber para ser apenas algo notado pelos outros. Siga o caminho do amor. O caminho do amor tem em vista a pessoa do nosso Deus, as pessoas que nós convivemos, e quando nós temos dons, nós queremos usá-lo para benefício das pessoas, para a edificação das pessoas. Segunda dica que eu te dou, também está no capítulo 1, no verso 1, perdão. Busque com dedicação os dons espirituais. A palavra de Deus nos diz, busque com dedicação. Você precisa se dedicar a isso. Você precisa desejar isso. Você precisa orar por isso. Eu quero, Senhor, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Eu quero edificar a igreja do Senhor. Eu quero edificar as pessoas que eu discipulo, as pessoas que eu me reúno num grupo pequeno, numa célula. Eu desejo edificar as pessoas por onde quer que eu estiver. E aqui a profecia se destaca na sua aplicação, sem dúvida alguma. E a terceira dica, não despreze nenhum dom, por favor. Não despreze. Pastor, mas o dom de línguas é o menor. Irmão, por ser o menor, ele é o mais fácil. Então não despreze o dom de línguas. É muito importante o dom de línguas para a sua edificação pessoal. Ele é importante para a ajuda das pessoas, desde que haja interpretação. Ele edifica a sua mente, ele edifica até a igreja, só que ele precisa ser usado com sabedoria, quando estivermos no local público. Então, não despreze nenhum dom, o que vem do Senhor é coisa boa, e não entre nessa conversa do menor dos dons, porque Paulo, quando ele faz a comparação de dons de língua com dom de profecia, ele está dizendo com relação à edificação, e evidentemente que o dom de línguas não serve para a edificação da igreja sem interpretação, mas o dom de profecia, ele é para edificação plenamente. Um segundo destaque que eu faço, então o primeiro é com relação à tua busca. Você precisa buscar dons do Espírito, se você não tem, e se você tem, você precisa ser diligente no entendimento, na aplicação dele. Segundo destaque que eu faço é sobre o dom de profecia. Verso 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, guarda essas 3 palavras: edificação, encorajamento e consolação dos homens. 3 coisas: edificar. Jeremias capítulo 1, verso 10 diz: veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Por que eu estou trazendo esse versículo, queridos irmãos? É porque Deus nos dá a capacidade de usar a palavra do Senhor para trazer uma edificação, e muitas vezes na edificação nós precisamos destruir, nós precisamos tirar o fundamento antigo, as ruínas antigas, nós precisamos para começar a fazer algo novo, algo duradouro. Deus muitas vezes vai destruir o conhecimento humano, para restaurar através da sua palavra as vidas das pessoas, para viverem uma vida que agrade ao Senhor, que encaram seus problemas, não de uma maneira carnal, mas pela palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso, é que muitas vezes pessoas vêm para a igreja, e elas trazem a sua bagagem antiga, a sua construção antiga, ela traz a sua educação antiga, ela traz a maneira como o seu casamento deve ser administrado de modo antigo, como ela deve tratar os seus filhos de modo antigo, como ela deve tratar os seus estudos, o seu trabalho de uma maneira antiga. E tudo se fez novo, queridos irmãos, as coisas velhas se passaram, e quando nós olhamos agora para edificar, nós precisamos de uma palavra de Deus para transformar a nossa vida. Aquilo que é antigo, aquilo que não é de Deus, aquilo que não está ancorado na sua palavra, não serve. Nós precisamos agora da palavra do Senhor em nós, sendo edificação em nós. Então a profecia traz edificação, mas não só, ela traz encorajamento. Em outras versões, exortação.
Na nossa cabeça, exortação é repreensão. Alguém está exortando, está repreendendo. Mas, na verdade, exortação, ela quer dizer algo que tem o seu foco no encorajamento. Ela pode sim trazer uma repreensão, mas ela deseja encorajar a pessoa a viver uma vida real no meio das dificuldades reais da vida. E finalmente, a palavra profética, esse dom de profecia, ele é consolação, ele serve para consolar. Ele tem um foco no consolo, no conforto e em ativar a esperança, uma esperança eterna. Então, a palavra, o dom de profecia é para edificação, encorajamento e consolação. Que assim o Senhor use a você, a mim, em edificação, encorajamento e consolação. Isso é edificação. Mas uma terceira coisa que o texto nos traz como destaque é a nossa oração e nosso canto, no verso 15. Verso 15 vai falar sobre o cantar, orar com entendimento, vai falar sobre o cantar com entendimento ou não. É necessário, sim, irmãos, o uso da razão. Estar na presença de Deus, o ser criador, o ser que nos deu Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, o ser que nos chamou da morte para a vida, o ser que nos chamou de uma vida completamente inócua, onde o nosso destino era o inferno, e agora o nosso destino é vida e vida com abundância. Nós precisamos de respeito, nós precisamos de uma vida de oração, de adoração, de canto, de celebração a um Deus que respeitamos, amamos. E quando nós fazemos assim, nós edificamos a nossa vida e a vida de outras pessoas. Um quarto destaque que existe aqui no texto é a palavra central do texto, é edificação. Capítulo 14 todo vai falar sobre edificar. Nós sabemos que a Bíblia nos diz para nós não deixarmos de congregar. Estamos nos congregando online. Não é o ideal, não é o desejado. Nós queremos estar juntos, aglomerados, sem máscara. Podemos estar de fato usufruindo da presença dos irmãos. Não é possível agora. Temos a doença, temos o isolamento social, temos o uso de máscara. Quando nos voltarmos a reunir, teremos as limitações de espaço para não nos aglomerarmos. Irmãos, como isso é difícil para nós. Porque a palavra de Deus nos diz: não deixeis de congregarmos, de estar juntos, de querermos o bem-estar uns dos outros. E edificação, irmãos, é isso. Edificação é desejar tanto o bem do outro, que nesse processo de desejarmos o bem do outro, nós colhemos as bênçãos de Deus para a nossa vida. Isso me faz lembrar de uma ilustração do Antigo Testamento, e quando no tabernáculo de Moisés, Deus deu uma ordem muito clara que aqueles artífices que estavam fazendo a unção que deveria ser acesa todas as vezes ali no lugar santo, eles deveriam juntar os elementos, mas eles não podiam intencionalmente cheirar aquilo que eles estavam fazendo. Mas Deus não disse para eles fecharem as suas narinas. O que Deus disse é: juntem esses elementos, transformem esses elementos nesse incenso, nesse unguento, mas vocês vão ser abençoados só por isso. O nosso serviço aos irmãos é isso. Nós não devemos buscar nada para nós buscamos para os irmãos, mas nesse processo, nós recebemos aquilo que Deus faz, aquilo que Deus opera na vida das pessoas. Isso nos alegra por demais. Efésios capítulo 4, verso 29 e 30 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Irmãos, nós vivemos dias que as pessoas falam palavras impensadamente. Crentes, pessoas que amam a Deus, pessoas que dizem que amam a Deus,
falam de qualquer coisa, ouvem e falam qualquer coisa, mas a palavra de Deus diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, para que conceda graça aos que ouvem. Irmãos, nós estamos desesperadamente necessitados de ouvir palavras que expressem, concedam graça para as pessoas, graça para que elas aprendam a viver, ânimo para que elas vençam as suas dificuldades. E o texto continua: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Irmãos, isso é uma esperança maravilhosa, é uma esperança que nós temos, de buscar edificar a igreja do Senhor com uma palavra de graça, com uma palavra cheia da unção do Senhor, porque nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. E o último destaque que eu faço é decência e ordem. Versos 39 e 40 do capítulo 14. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar, e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Paulo, ele aponta a estrada onde um lado está a decência, do outro lado está o limite da ordem. Nós caminhamos numa estrada de decência e ordem, nós caminhamos no meio, porque Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que, em Gênesis capítulo 1, verso 2, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, a terra se transformou em um caos e vazia, mas disse Deus, Ele organiza, Ele coloca ordem no caos, e Deus não deseja uma igreja de caos, mas uma igreja de ordem, uma igreja de paz, uma igreja que reflita a sua natureza em todos os seus encontros. Os versos 26 até 32, eu recomendo a leitura para que vocês entendam exatamente aquilo que Paulo vai dizer e orientar sobre decência e ordem. Eu relembro com você os destaques que eu fiz. Primeiro, você precisa de um dom espiritual. Você precisa, perdão, irmãos, os destaques que eu faço, você precisa de um dom espiritual, você precisa do dom de profecia, você precisa, através da oração e do canto, elevar Deus à sua condição real. Através da edificação, nós precisamos sermos aqueles que são usados pelo Senhor para edificar a sua igreja, e tudo com decência e ordem. Eu encerro com uma conclusão que o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de 1 Coríntios, cita Warren Wiersbe em 3 verdades básicas. Capítulo 14, versos 1 a 5, edificação. Propósito dos dons é edificação da igreja. Entendimento, verso 6 até o verso 25. O culto público é preciso ter entendimento espiritual e discernimento. A gente precisa sair de um culto público dizendo o seguinte: eu entendi o que foi compartilhado, eu fui edificado, eu fui desafiado, o Senhor tocou na minha vida. E ordem, versos 26 a 40. O culto público, ele precisa ser feito para edificação, com decência e ordem. Eu tenho certeza que a alegria de estar juntos na presença do Senhor, aquilo que vai envolver a nossa razão, as nossas emoções, a nossa vontade, vai ser algo atraente, vai ser algo que vai nos elevar através das canções, vai ser algo que vai ser a expressão das nossas orações, vai ser algo que vai trazer a realidade da palavra a nós, no meio das ações de graça. O que eu quero te desafiar essa noite é o seguinte: busque os dons, edifique a comunidade a que você pertence, edifique a PIBJ, seja alguém que tem uma palavra de Deus para os irmãos e irmãs, seja cheio do Espírito Santo, tenha o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, e tenha a alegria de servir a Deus e aos irmãos com intensidade. Que o Senhor abençoe você,
Que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a nossa igreja. Vamos orar? Pai, mais uma vez, nós te agradecemos pela palavra do Senhor. Ela é riquíssima, Senhor. Ela é tremenda, ela nos faz repensar na nossa própria vida. Ela nos tira da nossa situação de conforto e nos coloca num desafio de sermos pessoas que abençoam, que edificam umas às outras. Pai, nos dê dons espirituais para isso. Nos ajuda a irmos além de nós mesmos. Nos faça ver, ó Pai, que nós podemos edificar o corpo de Cristo através daquilo que o Espírito Santo revela e faz através de nós. E que o Senhor levante muitos irmãos e irmãs que tenham dons, principalmente o dom de profecia, principalmente a capacidade de explanar a sua palavra, porque tem contato com o Senhor, porque o teu Espírito fala ao nosso coração, e nós podemos falar livremente a palavra do Senhor, essa palavra que edifica, que encoraja e que consola. E que o Senhor, ó Pai, tenha toda a glória, todo o louvor e toda a adoração através das nossas vidas, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe.